Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Que alegria ter você aqui. Que este momento seja como um abraço do céu na sua alma. Hoje o tema que vamos compartilhar tem o poder de curar profundamente o nosso coração. Deus conhece o seu nome verdadeiro. Isso mesmo. Antes de qualquer rótulo, antes de qualquer palavra lançada contra você, antes mesmo de você nascer, Deus já conhecia o seu nome. E não apenas o nome que está nos seus documentos, mas aquele nome que carrega a sua identidade espiritual, o seu chamado, o seu valor eterno. Talvez você tenha crescido ouvindo palavras que tentaram definir quem você é. Talvez você tenha sido chamada de incapaz, de problema, de vergonha para a família. Talvez alguém tenha dito que você não ia dar certo, que você nunca seria suficiente, que você não era bonita o bastante, inteligente o bastante, digna o bastante. Mas eu quero te dizer hoje, com todo o amor de Deus, nada disso é verdade. Em Isaías capítulo 43 e versículo 1, está escrito: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que versículo poderoso! Deus está dizendo que Ele te chama pelo nome. Ele sabe exatamente quem você é, e você pertence a Ele. Muitas vezes, os nomes que o mundo nos dá não refletem quem realmente somos. Eles refletem os medos dos outros, as frustrações alheias, os pecados cometidos contra nós. Mas Deus nos vê de forma diferente. Ele nos vê através do sacrifício de Jesus. Em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9 lemos: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja como Deus te define: geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Você não é um erro, você é escolhida, você é chamada. Pense um pouco na história de algumas mulheres na Bíblia. Pense em Sara, que aos olhos do mundo era estéril, mas Deus a chamou de mãe de nações. Pense em Raabe, vista como uma prostituta, mas Deus a enxergou como parte da genealogia do Salvador. Pense em Maria Madalena, marcada por 7 demônios, e mesmo assim, foi a primeira a testemunhar a ressurreição. Deus não chama você pelo seu passado, Ele chama você pelo seu propósito. Pense também em Ana, que chorava no templo incompreendida até mesmo pelo sacerdote. Seu nome era associado à dor, à humilhação, à espera, mas Deus a ouviu, e o nome de Ana se tornou lembrança de fé, de perseverança e de cumprimento de promessa. Deus viu seu coração e respondeu suas lágrimas. Da mesma forma, Deus vê o seu coração agora. Ele ouve o que ninguém mais ouve. Ele responde no tempo certo. Você se lembra de Noemi? Ela própria pediu para ser chamada de Mara, que significa amarga, depois de perder tudo. Mas Deus restaurou sua história. A mulher que se considerava esquecida, terminou sendo ancestral direta do rei Davi. Ou seja, mesmo quando você se define pelo sofrimento, Deus ainda assim te chama pelo propósito. O mundo pode dizer que você é fraca, mas Deus diz que você é forte nele. O mundo pode dizer que você é sem valor, mas Deus diz que você é preciosa. Em Isaías, capítulo 49, versículo 15, o Senhor declara: Ainda que uma mulher se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de você. Ele sabe o seu nome, Ele sabe sua história, Ele sabe o que foi dito sobre você, mas Ele não concorda com o que foi dito. Ele tem a última palavra. Há momentos em que a dor se torna tão constante que quase esquecemos como é viver com esperança. Ficamos tão acostumadas a carregar pesos, que quando ouvimos que Deus conhece nosso nome verdadeiro, temos dificuldade de acreditar. Mas o que Deus diz é a verdade. E se Ele diz que você é amada, então você é. Se Ele diz que você é escolhida, então isso é eterno. Em Jeremias capítulo 1 e versículo 5, o Senhor diz: Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Você não foi apenas conhecida, você foi separada. Você tem uma história escrita pelas mãos do Criador. Quando Deus nos chama, Ele não apenas nos reconhece, Ele nos transforma. Em Apocalipse, capítulo 2 e versículo 17, está escrito: Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito,
o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Que promessa maravilhosa! Deus tem um novo nome para você, um nome que não vem da boca dos homens, mas do coração do Pai. Um nome que carrega cura, propósito e identidade, um nome que declara quem você é de verdade. Esse nome novo não depende do seu desempenho, não depende da sua performance. Ele é um presente dado por amor. Talvez você tenha errado, falhado, se afastado. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que nunca poderia viver um novo começo, mas Deus é especialista em recomeços. Ele muda nomes, muda destinos, muda identidades, como fez com Abrão, que se tornou Abrão, com Jacó, que se tornou Israel, com Simão, que se tornou Pedro, e Ele pode fazer isso com você também. Você pode ter sido chamada de fraca, de instável, de inconstante, mas Deus te chama de coluna, de morada do Espírito Santo, de templo vivo. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, está escrito: Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso muda tudo. Não importa o que disseram sobre você, o que importa é o que Deus declarou a seu respeito. A sua identidade verdadeira não está nas mãos de quem te rejeitou. Ela está nas mãos de quem te formou. Em Salmos capítulo 139, versículos 15 e 16, o salmista declara: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Você foi sonhada por Deus antes de qualquer palavra humana ser lançada sobre você. Você não é o que os outros disseram. Você não é os erros que cometeu. Você não é as rejeições que sofreu. Você é quem Deus diz que você é, e Ele te chama de filha. Em João capítulo 1 e versículo 12, está escrito: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você crê em Jesus, você é filha. Isso muda tudo. Isso reedifica em tudo. O céu conhece sua verdadeira identidade. O céu reconhece o seu valor, mesmo quando você mesma não consegue enxergar. Deus não apenas te vê, Ele te chama. E quando Ele chama, é porque Ele tem algo novo, algo eterno, algo cheio de propósito reservado para você. E quando Ele chama, Ele sustenta, Ele fortalece, Ele guia. Você não precisa saber o caminho inteiro, só precisa confiar em quem traçou esse caminho. Porque aquele que chama também capacita. Não importa quanto tempo você tenha caminhado com nomes errados, Deus é poderoso para restaurar sua identidade hoje. Neste momento, talvez tudo o que você tenha escutado nos últimos anos seja o oposto do que Deus diz. Mas hoje o Espírito Santo está te lembrando da verdade. Você é mais do que os seus traumas, mais do que as palavras que te feriram, mais do que o abandono que sofreu. Você é herdeira da promessa. Você é portadora da graça. Você carrega dentro de si o selo do Espírito de Deus. Vamos orar juntas. Senhor, obrigada porque o Senhor conhece o nosso nome verdadeiro. Obrigada porque o Senhor não nos chama pelo que fizemos, mas pelo que o Senhor sonhou para nós. Hoje entregamos a Ti todos os nomes falsos que nos colocaram, as palavras duras, os rótulos, as mentiras, e recebemos o Teu nome sobre nós. Queremos viver como filhas amadas, escolhidas e chamadas pelo Teu amor. Restaura nossa identidade, Senhor. Nos lembra todos os dias quem somos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outras mulheres. Alguém pode estar precisando exatamente dessa palavra. E lembre-se, Deus conhece você melhor do que você mesma. Confie nele, caminhe com ele. Viva o que Ele diz sobre você. E para encerrar, deixo com você o que está escrito em Isaías, capítulo 62 e versículo 2. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio.